From this day forward, if you like movies, if you love watching movies, you got to watch them in English with subtitles just if you were a beginner or if you were a rookie. In this video, I'm going to show you a specific and the correct way to use moves in your advantage. Stay with me and let's get started. Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. Seja bem-vinda, afiadora, e seja bem-vindo, afiador. E no vídeo de hoje eu quero mostrar a você que existem 7 passos, segredo para que você aprenda filmes em inglês está descrito em 7 passos aqui nesse vídeo, tá bom? E é o seguinte, esse vídeo aqui ele vai ser dividido em 3 partes, né? A primeira parte eu vou estar falando de um conceito geral acerca de filmes, algumas considerações que eu preciso fazer aqui. Na segunda parte eu vou estar falando dos 7 passos, vai ser um pouquinho mais sucinto, um pouquinho mais rápido. E na terceira parte a gente vai estar fazendo uma análise de um filme muito conhecido aí por algumas pessoas, tá? Seguindo as regras do YouTube. Lá pra frente eu vou estar explicando melhor o que eu quis dizer aqui agora, tá? E começando o vídeo, né, eu quero falar com você que no vídeo passado, no vídeo anterior que eu havia feito, eu havia falado do material adequado para que você usasse para aprender inglês e minha opinião sobre filmes, séries e músicas. Eu disse lá que esses meios de você estar aprendendo inglês deveriam ser uma estratégia coadjuvante, ou seja, uma estratégia auxiliadora ao seu estudo principal. Por quê? Se você pegar a música e se você pegar a letra da música, você vai ver que a letra da música ela é feita exclusivamente para caber dentro de uma melodia. Porque se você tentasse usar a letra de uma música em uma conversação, não faria sentido, né? Os filmes e séries, por mais que tenham diálogos, por mais que tenham phrasal verbs, por mais que tenham expressões idiomáticas, uma comunicação que você poderia estar usando no dia a dia, existe uma coisa que os filmes e séries não têm, que é uma metodologia, uma estratégia de ensinos que te leva do ponto A para o ponto B. No entanto, existe sim uma maneira eficaz, né, que vai garantir que você tire o máximo proveito de maneira poderosa dos filmes em inglês, né, filmes, músicas e séries. No vídeo aqui, nesse vídeo todo, eu vou procurar generalizar a coisa e falar só de filmes, mas também vai servir para séries e também lá para as músicas, tá bom? Então vamos lá, né? Eu ouço com muita frequência as pessoas dizerem que é difícil entender um filme em inglês. E afiadora, eu vou te falar a verdade, é sim um pouquinho mais difícil de entender, né? Até alguns professores vão concordar comigo, isso daqui que eu vou falar, mas é o seguinte: vão haver filmes que vão ser mais fáceis de compreender e outros nem tanto. Eu creio que em muitos filmes os efeitos sonoros que eles reproduzem acabam atrapalhando a experiência de você estar assistindo o filme em inglês. E além disso, existem alguns atores que não falam de uma maneira muito clara, existem aqueles atores que sussurram, existem aqueles atores que falam enrolado, tem uma dificuldade de fala. No entanto, existem outros atores que têm uma excelente dicção, falam palavra por palavra, você consegue entender de uma maneira muito clara. E deixa aqui nos comentários agora se você já passou pela experiência, aqui mesmo, pode ser aí perto da sua vizinhança, algum conhecido teu que fala de maneira enrolada. Aquele camarada que parece que você tem que colocar uma legenda para você entender o que ele está falando, entendendo? Da mesma maneira que acontece aqui, acontece lá também. Então você tem esse ponto. Então agora aqui você já consegue identificar alguns atores aí que têm essas características, os de boa dicção e os de má dicção, além também, é claro, aqui que os filmes também eles atrapalham a experiência de você estar ouvindo os atores por conta dos efeitos sonoros. Mas
eu acredito que existe uma questão mais sutil, um pouquinho mais imperceptível. É o seguinte: o ator, quando ele vai interpretar um personagem, ele tem um texto, ele tem um script, né? E ele precisa decorar aquele texto palavra por palavra, todo santo dia durante aquele período de gravação ali. E além disso, né? Além disso, ele precisa atuar, ele precisa interpretar o personagem de uma maneira mais real possível. Então ele tem que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E isso para o cérebro causa um estresse muito grande, ainda que de maneira consciente. E por conta dele ter que saber o script palavra por palavra, ele acaba decorando. E por lógica, quando a gente decora um assunto, ou quando a gente sabe um assunto, a gente tende a falar um pouquinho mais rápido. A gente tende a ter uma velocidade um pouquinho mais rápido. Daí que talvez o entender filmes fica um pouquinho mais difícil, porque eles falam ligeiramente um pouquinho mais rápido, porque eles já sabem o que precisa falar. Agora, faça o teste. Presta atenção quando esse mesmo ator ele vai num programa de televisão. Lá o entrevistador faz umas perguntas para ele e você que entende inglês e você que já está estudando inglês acaba entendendo 80 até 90% do que esse mesmo ator está falando. Mas, pô, não é o mesmo ator que está lá atuando e também não é o mesmo ator que está dando entrevista? Por que eu consigo entender ele? Por exemplo, quando você tem um podcast ou quando você tem uma entrevista e ele está falando lá. É o seguinte: em uma entrevista, o ator ele precisa pensar no que ele vai dizer, ele precisa dosar as palavras, né, para não se comprometer. Então ele vai tender a falar mais lento, ele vai usar vícios de linguagem, tipo assim, por exemplo, eu aqui tenho muito vício de linguagem, mas também qualquer pessoa vai ter. Aí lá nos Estados Unidos tem aqueles vícios de linguagem assim, né? And it's like it's just sabe? Ou seja, isso acaba fazendo com que a comunicação dele seja um pouquinho mais lenta e, é claro, como vantagem, isso faz com que você entenda o que ele está falando de uma maneira mais fácil. Agora, tendo esclarecido isso, eu espero que tenha ficado claro para você. Agora você consegue selecionar tanto o ator como o filme mais adequado que vai te ajudar, ou que vai te agregar o estudo de inglês com filmes. Lembrando o seguinte: esse vídeo aqui é para pessoas que querem usar exclusivamente filmes como estratégia principal de ensino de idioma, né? Que é aprender inglês com filmes. E aí é o seguinte: você tem que tentar evitar o erro de assistir vários filmes achando que dessa maneira você vai falar inglês. Pode ser que isso aconteça, não estou dizendo que não possa acontecer, mas vai ser um processo um tanto quanto lento, estressante e frustrante. Por quê? Lembra, o filme ele era aleatório, ele só tem o objetivo de entreter você que está vendo. É só isso que ele faz, ele não tem o objetivo de te ensinar. Agora uma estratégia, sim, é como se fosse um GPS. Lembra que eu falei que ela vai te levar do ponto A para o ponto B. E aí, o tipo de filme que você tem que tentar colocar aí no seu repertório são filmes de animação, né? E por que filmes de animação? A equipe de dublagem que dubla os personagens de filmes de animação estão dentro de um estúdio, estão dentro de um ambiente controlado e lá dentro eles precisam falar de uma maneira clara, de uma maneira concisa, todas as expressões, frases, gírias, é claro, sempre de uma maneira natural. Tá? E aí tem uns exemplos, aqui eu linkei aqui alguns exemplos aqui que podem te ajudar na hora lá de você escolher o filme de animação, né? Você tem lá, ó, Toy Story, Shrek, né? Os Incríveis, Madagascar, Kung Fu Panda, Divertidamente, Monstros S.A. E por que esses filmes? Porque esses filmes, eles não são tão infantis, né? Eles são mais para a família e um adulto ele pode desfrutar desses filmes, ele pode aprender coisas através desses filmes, aquela coisa toda, né?
evite um material ou um filme que seja complexo demais. Por quê? Por exemplo, você está lá no nível 2, você está lá no nível 2 lá do seu inglês. Aí você pega um filme, alguma coisa assim, lá do nível 10, né? Ou seja, você vai ter que passar por muitos obstáculos até chegar no nível 10. Em vez disso, né, você pega um filme, por exemplo, você está lá no nível 2, você pega um filme nível 3, né? Que é o exemplo desses aqui que eu dei agora. E aí, os obstáculos eles vão ser um pouquinho menores, né, entre o nível 2 e o nível 3, e aí o que vai te dar mais ânimo para que você possa aprender, né, inglês com os filmes, tá bom? E aí, quer ver um exemplo que eu posso te dar aqui? Por exemplo, eu estou aprendendo alemão, eu sou iniciante da língua alemã, e eu peguei aquele seriado na Netflix alemão, Dark, né? Ele fala de viagem no tempo. E aí eu botei a legenda, né? Eu botei a legenda para começar a assistir, né? Eu tinha botado a legenda em português, né? Depois eu botei a legenda em alemão, só que aquele seriado, ele é muito complexo, ele é muito difícil, muito intrincado. Eu tive que assistir 3 vezes em português para poder entender a história, para só então poder assistir ele legendado, para você ver. Ou seja, é preferível que se pegue um material mais fácil para poder aprender o inglês com filmes, tá bom? E é o seguinte, isso daqui que eu falei é uma sugestão minha, tá? É uma sugestão minha, você não é obrigado a aceitar essa minha sugestão, tá? Se esses filmes aqui não te agradam, então escolha um que agrada mais o seu estilo de filme. Isso aqui são só exemplos. E aí é o seguinte, você escolheu o filme está escolhido, tá? Esse filme ele vai ser como se fosse o seu livro do ano letivo. Você vai escolher somente um filme. Esse filme vai ser como se fosse o seu livro de 12 meses. Você vai ficar com ele. Você pode até assistir os outros, né, como forma de entretenimento ou como forma de prática. Mas você vai assistir um filme, né, de uma maneira específica, que vai ser na nossa segunda parte, né, no conteúdo. Eu vou mostrar no computador, né, e vai ser o seu livro, vai ser como se fosse um livro do ano letivo, tá? Agora vamos lá, nós vamos para a tela do meu computador e lá eu vou te mostrar o passo a passo e a análise de filme. Então vamos lá. E agora chegamos ao nosso conteúdo, parte 2, né? Esse aqui vai ser um conteúdo um pouquinho mais rápido, né? A parte principal desse vídeo. E aqui são 7 passos, né? Para que você possa estar assistindo os filmes em inglês de uma maneira mais eficaz. Lembrando, você agora escolher um filme e vai usar esse filme de uma maneira específica, que é o que eu vou apresentar aqui agora, através do passo número 1. O passo número 1 vai ser o seguinte. Deixa eu só arrastar um pouquinho mais para cá. Isso. Separar blocos de 2 a 3 minutos do vídeo, onde tenha diálogo, estando com a legenda ligada em inglês. Então você vai pegar o primeiro trecho lá do filme, né? E vai separar ele 2 minutos e vai dar o pause ali, tá? O passo número 2, então, vai ser você assistir todo o trecho sem pausa para saber o teor do assunto. Esse passo número 2 é como se você estivesse indo no shopping center só olhando a loja, só olhando as lojas. Você vai saber o que tem, né, andando pelo corredor. É esse o ponto. Você só vai saber. É bom que você já tenha assistido antes o filme, que aí vai ficar mais fácil. Bom, mas faça isso. Assiste aquele trechinho inteiro para você saber o teor do assunto. O passo número 3, então, vai ser você assistir mais uma vez, anotando tudo aquilo que você não souber. Porque vai aparecer algumas dúvidas, algumas expressões, algumas gírias, você vai anotando, vai pescando isso, anotando, seja no papel, seja no bloco de notas, seja no bloco de notas do seu smartphone, não interessa onde você vai colocar, você vai anotar todas as suas dúvidas. O passo número 4, então, vai ser você consultar no dicionário de expressões ou o Google Tradutor. E aí é o seguinte, com o dicionário de expressões aqui, o meu conselho é que você baixe um que tem lá na Play Store, que é gratuito, né? Eu não sei se ele é gratuito para Mac, né? Mas ele é gratuito na Play Store, que é o Melhor Dicionário. O nome dele é esse, Melhor Dicionário.
ele fica disponível para você poder usar também ele offline. Sempre prefira aplicativos que sejam offline, porque eles vão te ajudar, mesmo se você não tiver internet, ou, por exemplo, você paga lá uma mensalidade, lá um plano de assinatura do celular e às vezes acaba e você está sem internet, o que complica os seus estudos. Então, você baixa esse dicionário, tá? Eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo para você estar identificando ele depois. Ou você usa também o Google Tradutor. Só que aí é o seguinte, cabe uma ressalva. Você não vai colocar trechos, parágrafos inteiros acerca de um assunto. É só frases, pequenas expressões. Por quê? Porque por mais que o Google tenha evoluído muito, o seu algoritmo lá tenha evoluído muito, ele ainda não consegue traduzir determinadas coisas com certa perícia. Tá? É necessário que você faça uma interpretação humana daquele assunto. Então, tome cuidado ali na hora de usar o Google Tradutor. É pequenas coisas, pequenas expressões, tá? O passo número 5, então, vai ser, depois que você fizer a consulta e tirar suas dúvidas, tá? Fez tudo lá, consultou o dicionário, né? Tirou todas as dúvidas, você volta a cena e assiste ela com a legenda ainda, tá? Com a legenda em inglês. Aqui nesse ponto você vai conseguir entender quase tudo, tá? Você vai entender muita coisa. Eu acredito que entre a primeira parte e a segunda, você já vai estar entendendo aí 80, 90% do que está sendo dito ali, tá? O passo número 6, então, né? É você esperar um dia e assistir o bloco sem a legenda por 3 dias. É o seguinte, espera um dia, por quê? Por que um dia? Porque a informação vai estar fresca na sua memória. No dia seguinte, talvez você já vai ter esquecido e você vai precisar fazer um esforço mental para se lembrar o que é bom, tá? E aí você faz esse processo em 3 dias, tá? E aí é flexível, né? Você pode aumentar os dias, diminuir os dias. Ah, não, quero revisar só um dia só. Então faça. Tem que ser confortável com a sua realidade, tá? E o passo número 7, o último passo aqui, é você repetir o processo com o próximo bloco de vídeo, tá bom? Entre o passo 1 e o passo 6, você vai repetir tudinho, tá? Eu espero que tenha ficado claro essa parte aqui. E é o seguinte, esse processo aqui de estudos, ele pode durar semanas, ele pode durar até meses. Mas para você que está aprendendo inglês, não tem problema. Veja, fiador, veja, fiadora. Inglês não é uma corrida para ver quem vai falar primeiro inglês fluente. Você não está disputando com ninguém, você não precisa ter pressa. Você precisa de um método, você precisa de uma estratégia, tá? É no seu tempo, tá? Respeita o seu tempo, respeita o seu aprendizado, tá bom? Inglês não é algo que ocorre do dia para a noite. É preciso que você dedique tempo, é preciso que você se dedique mesmo, se esforce. Tá bom? Ficou combinado assim? Tá? Agora, nós vamos para a terceira parte, tá? A terceira parte do conteúdo, onde eu vou mostrar a análise. A gente vai fazer uma análise de um filme bem famoso aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, chegamos ao nosso conteúdo parte 3, tá? E aqui, esse texto aqui que eu peguei foi de um trecho de filme que tem disponível na Netflix, e o nome dele é Expresso Polar. Eu creio que você já deve ter assistido ele. Se não assistiu, vale a pena assistir. E, infelizmente, eu não consigo reproduzir ele aqui devido aos direitos de reprodução de vídeo, aqui, de imagem, aquela coisa toda, né? Para não sofrer um risco de penalidade aqui no YouTube, eu não vou reproduzir ele, no entanto, eu peguei o trecho do filme. Eu vou deixar também na descrição do vídeo a exata parte onde esse script aqui está ocorrendo, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o diálogo entre duas pessoas, o personagem do Tom Hanks e o garoto. E aí na cena, Tom Hanks chega o trem estaciona, Tom Hanks chega e chama o menino para embarcar no trem. E aí começa o diálogo entre eles. E aí começa assim, o Tom Hanks falando. Ele olha para o garoto e fala assim, well, you come in? Fala assim, well, you come in? Aí ele está dizendo o seguinte, né? Ali que está traduzindo bem aqui, né? O nome disso daqui é bem, essa palavra significa bem, well, you come in. Olha que interessante.
Ali, essa frase aqui, ela está gramaticalmente errada. No entanto, em uma conversação, né, em uma conversação, o americano geralmente não vai usar a norma culta da língua, porque o certo seria isso aqui, ó. Are you coming? Are you coming? E ali ele colocou um apóstrofo, por quê? Verbos terminados com ing, o G não se pronuncia, por isso que ele botou ali coming, coming, só com um apóstrofo. Sendo que a norma culta da língua é esse are you coming. Então, em uma conversação, veja bem, em uma conversação, se você falar are you coming? Ou se você falar you coming, tá tudo bem, tá tudo certo. O americano ele não vai te criticar ou te depreciar de alguma maneira, tá bom? Então fica desse jeito aqui. Aí o rapaz ele chega e fala assim, where? Ele olha para ele e fala, where? Where significa aonde? É um dos pronomes interrogativos que tem na língua inglesa. Os outros pronomes são what, que significa o quê, né? Você tem when, que significa onde, né? E assim sucessivamente, tá? A gente vai ver outros aqui. E aí o Tom Hanks, de um tom de surpresa, ele diz assim, why? To the North Pole, of course. This is the Polar Express. Vamos lá, né? Primeiro aqui, esse why. Uma coisa que você vai perceber aqui nesse texto é que tem muitas expressões aqui, muitas expressões idiomáticas. Vai ser um padrão que vai estar ocorrendo várias vezes aqui, tá? Voltando. Esse why aqui. Why é um outro pronome interrogativo que encaixa aqui e significa por quê para pergunta. Então, por exemplo, why do you like movies? Por que você gosta de filmes? É um exemplo. Só que ali, no contexto, ele está usando como se fosse um tom de surpresa. É igual, por exemplo, você vai lá na Bahia, né? Aí você faz alguma coisa que surpreende o baiano fala assim, oxi, oxi. Aí ele começa a falar alguma coisa. É a mesma coisa aqui. Esse, uai. Aí ele responde, to the North Pole, of course. Esse to the North Pole significa para o Polo Norte. Olha que interessante essa parte aqui, ó. North Pole. Pole é o substantivo. North é o adjetivo. Adjetivo o que é? É a qualidade do substantivo. Então, por exemplo, se eu quero falar cachorro pequeno, eu falo small dog. Small dog. Pequeno cachorro. Se eu quero falar gato preto, eu vou falar black cat. Black cat. Ou seja, em inglês o adjetivo ele sempre vem na frente do substantivo. E aí nós temos a preposição to, que significa para. Não confunda com o número 2, né, que apesar de ser a mesma pronúncia, se escreve de maneira diferente. O to número 2, né, se escreve com a letra W, tá? Então, to, the. Esse the aqui é o artigo definido, que pode ser o, a, os, as. E ali no contexto, então, vai ser para o Polo Norte. E aqui, essa expressão que está em vermelho aqui, of course, significa é claro, né? É claro, só isso, tá? E aí vem assim, this is the Polar Express. This is the Polar Express. Aqui, mais uma vez, nós vemos um padrão, novamente, entre substantivo e adjetivo. Agora aqui a palavra expresso polar, né? Polar é o adjetivo, é a qualidade do expresso ali. Expresso pode ser trem, pode ser ônibus. Nesse caso é um trem, tá? E aí nós temos esse pronome aqui locativo, ou seja, this significa isso ou isto, esse ou este. Agora, quando eu falo assim, este é, eu vou ter sempre essa construção aqui, ó. This is. O is está relacionado ao verbo to be no singular. Por exemplo, se eu fosse falar estes são, ou seja, no plural, seria these are. Tá? This is, singular. Este é. These are, estes são, no plural. Ficou claro aqui, tá? Então, seguindo. E aí ele
aí o garoto, ele olha para ele e pergunta, to the North Pole? The North Pole? Para o Polo Norte? O Polo Norte? Né? Ele não entendeu muito bem. E aí o Tom Hanks chega e fala assim para ele, I see. Aí ele pega a lanterna e dá na mão do rapaz. Aí diz assim, hold this, please. Aí ele agradece, né? Thank you. E aí ele pega uma prancheta e apresenta assim na cara do menino, né? E aí ele diz, is this you? Vamos analisar. A primeira parte aqui, né? A primeira parte aqui, I see. I see é uma expressão que significa eu entendo. Eu poderia também colocar aqui, ó, se eu quisesse, I understand. Eu entendo. Tanto um quanto o outro tá certo. Só que ali é uma expressão mais informal, é mais coloquial, né? Então eu vou falar I see. See significa ver. Então quando, por exemplo, eu falo assim, I see you, eu estou dizendo eu vejo você. Só que no contexto ali da conversa dos dois, significa eu entendo. Então, ou você fala I see, ou você fala I understand, ou ainda, se você quiser ser mais informal ainda, você pode dizer I got it, tá? I got it, tá? É uma expressão, tá? I got it, eu entendo, entendi, certo? E aí, como eu havia dito, ele dá a lanterna na mão do menino. Aí ele diz assim, ó, hold this, please. Que quer dizer, segure isto, conforme nós vimos ali, ó, this is, né? Please, por favor, tá? A palavra please, para nós, no português, significa duas palavras. Por favor. Aí ele agradece, thank you, e aí é o seguinte, aqui agora ele está fazendo uma pergunta. Lembra? Ele pega a prancheta e mostra no rosto do menino, né? Is this you? Provavelmente uma foto na prancheta. E aí ele pergunta, is this you? Né? O que ele quis dizer aqui? Ó? Este é você? Né? Aqui é o seguinte, aqui ele está usando o verbo to be. Por regra, o verbo to be, quando você for fazer uma pergunta, ele tem que vir para frente. Lembra aqui, ó, que nós usamos o this is, né? Aqui é uma afirmação. This is the Polar Express. Este é o Expresso Polar. Aqui é uma afirmação. Aqui é uma pergunta. Você só precisa trocar a posição do verbo to be. Né? Ali naquele exemplo ali, se fosse no plural, seria are these you? Estes são vocês, né? Aqui agora o you está no sentido plural, né? Vocês, eles têm a mesma escrita. Então, na afirmativa você vai dizer this is, e na interrogativa você vai dizer is this, tá? Afirmação, pergunta. Ficou claro, né? Quando você for usar o verbo to be, você vai trocar a posição do verbo. O verbo ele vai vir para frente. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu explico detalhadamente acerca do verbo to be. E aí o garoto responde com yeah, yes. É uma expressão, é como se fosse uma onomatopeia. Está fazendo um som, né, de concordância. Yeah, tá? E aí Tom Hanks ele pega a prancheta e começa a ler as informações naquela prancheta ali. Ele diz o seguinte: well, it says here no photo with a department store Santa this year, no letter to Santa, and you made your sister put out the milk and cookies. Só até aqui. Só até aqui. Vamos lá, vamos analisar ali a primeira parte. Well, você já sabe que é a palavra bem, bem. Diz aqui, esse it says here significa diz aqui. A palavra says significa dizer, é o verbo dizer, né? Nesse caso, sendo conjugado ali, é diz, né? E here significa aqui. Só que aí é o seguinte, percebe que quando eu falo assim, ó, diz aqui, não está faltando alguma informação, você não consegue perceber que está faltando uma lacuna, tá? Ou seja, no nosso idioma é permitida essa lacuna. No inglês, não. No inglês, essa lacuna ela tem que ser preenchida. E como é que você preenche essa lacuna? Com o pronome it. Por isso que está o it ali. It says here, tá? Diz aqui, tá? Esse it está se reportando a quem? A prancheta que ele está segurando.
Por isso que ele está usando o pronome it ali, tá? Vai falar, it says here. E aí, por exemplo, quando o verbo ele for conjugado no he, she, it, você sempre vai colocar um Szinho aqui, tá bom? Aqui no canal, mais uma vez, eu tenho um vídeo onde eu explico somente o pronome it para ficar mais claro para você, para ficar como complemento. E aí ele fala assim, ó, no photo with department store sent this year. Aí ele diz o seguinte, sem foto, né, que é uma maneira também de você dizer sem foto, né, no photo with department store Santa. Esse department store Santa, né, é aquele espaço, por exemplo, você vai num shopping, você vai num comércio, geralmente eles separam um espaço enfeitado com elementos do Natal, aí o Papai Noel fica sentado e as crianças tiram foto com ele, né? Em inglês, esse espaço se chama Department Store Santa. E por que Santa aqui? O que é esse Santa? Santa é a palavra santo da Igreja Católica, né? E por que existe essa palavra aqui? Lá pelo quarto século, existia um padre, eu acho que, não sei se ele era padre, eu não lembro, né? E o nome dele era Nicolaus, né? O nome dele era Nicolau ou Nicolas, alguma coisa assim. E ele, naquela época, ele presenteava pessoas. Ele foi muito conhecido, né? Eu não sei se foi na Itália, não lembro. Ele foi muito conhecido por dar presente para pessoas, não só crianças, mas também adultos. Então, a Igreja Católica trouxe ele, canonizou ele e se tornou Santo Nicolau, que mais tarde a gente transforma isso e chama esse personagem de Santa Claus. Lá nos Estados Unidos, então, é Santa Claus. Se você quiser, você também pode usar o termo Papai Noel. Só que aí é o seguinte, vai ser Father, né, Christmas, né? Father Christmas. Então, tanto Santa Claus como Father Christmas tá certo, né? E aí, seguindo, nós temos mais uma vez o pronome locativo aqui, this, né? Este. E aí nós temos a palavra year, né? E aí, seguindo, que significa ano, né? Year significa ano. No letter to Santa, sem carta para Santa, sem carta para o Papai Noel. Não, toda vez que tiver Santa, então você vai saber que é Papai Noel, né? Sem carta para o Papai Noel. And you made your sister put out the milks and cookies. E você fez sua irmã. Olha só, esse made é o passado do verbo make, tá? É o passado do verbo make. Por exemplo, eu faço, I make. Eu fiz, I made. Então, ali no caso, né, você fez, né, you made. Esse made aqui é por uma coisa que não é tão concreta, né, não é abstrato, é abstrato, né? Você fez a sua irmã. Né? Não quer dizer que ele formou, ele pegou ela e criou ela. Não, não foi nesse sentido. Ele convenceu a irmã a fazer alguma coisa. Que coisa foi essa? Pour out the milk and cookies. Retirar. Esse aqui é interessante. Esse put out significa retirar. Put significa colocar. Out significa fora. Então, colocar para fora, não. É retirar. Lembra? Os eyes, né? Né? Leite, que significa milk. And cookies. E biscoitos. É um costume que tem lá nos Estados Unidos, você colocar, quando o Papai Noel desce pela chaminé e coloca os presentes, né, a criança ela deixa um copo de leite e biscoitos ali para o Papai Noel bater um ranguinho, né, para ir fazer um lanchinho antes de ir para a próxima casa. Né? Ou seja, ele fez a irmã, ele era incrédulo, né, ele fez a irmã retirar o leite e os biscoitos. E aí, continuando. Sounds to me like this is your crucial year. Né? Olha que interessante aqui. Ó. Sounds to me like. Né? Vamos tirar esse to me, né? E deixar só o sounds like. Sounds like significa parece que ou parece como. No contexto ali, fica mais sentido parece que. Sound tanto significa som como significa parecer de aparência, né? Algo está aparentando.
sounds like. Like significa tanto gostar como o advérbio como, né? Só que ali no contexto, então, vai ser traduzido como parece que. E aí o to me, né? To me significa para mim. Então, voltando. Parece para mim que. Aí, mais uma vez, nós temos o this is, que você viu lá em cima, né? Este é your. Your significa seu, sua. Seu, sua, seus, suas. Tanto singular quanto plural. Este é seu crucial ear. Mais uma vez o padrão entre substantivo e adjetivo. Crucial, crucial, ou seja, é o adjetivo de ano, ear, conforme você viu. Ele vem sempre na frente. Então vamos lá. Sounds to me like this is your crucial ear. E aí ele continua. Aí o Tom Hanks, ele olha para o garoto, olha nos olhos dele e diz o seguinte: If I were you, I would think about climb on board. Né? O que ele quis dizer aqui? Se eu fosse você, eu pensaria em embarcar logo. Vamos lá. Essa expressão aqui, essa primeira expressão, eu não sei porquê, que ela não é assim, ó. If I was you. If I was you. Se eu fosse você. Porque esse was é o passado do verbo to be. Quando eu falo assim, eu sou, eu digo I am. I am. Agora, se eu falasse assim, eu fosse ou eu era, eu diria I was. Né? Só que essa expressão que toda vez que você falar assim, ó, se eu fosse você, você vai sempre usar essa forma aqui. Esse chunk. Chunk é esse grupo de palavras que sempre está se repetindo. É um grupo de palavras que sempre aparece junto. Então você vai dizer, if I were you, né? Se eu fosse você, I would think about. Vamos aqui por parte. Esse I would think. Esse I would think é o futuro do pretérito. Eu pensaria. Ou seja, eu pensaria. Esse pensaria é a junção da palavra would com a palavra think. Se eu quisesse dizer, por exemplo, eu andaria, eu diria I would talk. Né? Se eu quisesse dizer aqui eu andaria, né? I walk. Se eu quisesse dizer eu falaria, I talk. Se eu quisesse dizer eu beberia, I would drink. E assim sucessivamente. Então, ele vai ter sempre essa construção. I would think about. Eu pensaria sobre, né? Seria essa a tradução mais literal. Mas não, eu pensaria em. Então pode ser essas duas coisas. Eu pensaria sobre ou eu pensaria em. I would think climb on board. Esse climbing, mais uma vez aqui, é um verbo que significa escalar e está no gerúndio aqui, no ing. Lembra? Verbos no ing, o G você não vai pronunciar. Tá bom? Então é climbing on board, come on board. Climbing é escalar. E aí pensa o seguinte, você está numa montanha. Se você demorar muito para subir, né, você vai cair e vai descer. Então você precisa subir com uma certa velocidade, né? Então aqui a ideia que ele está tentando passar para o rapaz é que ele tem que subir logo, é rápido, não pode perder tempo. E on board significa a bordo. Então está dando esse sentido. I would think about climb on board. Eu pensaria em subir logo, tá? E aí ele chama o rapaz dizendo, come on, vamos lá, come on. E aí o rapaz não quer subir, né? Ele não quer subir. E aí o Tom Hanks, ele tira o relógio da mão e diz o seguinte, I've got a schedule to keep. I've got a schedule to keep. O que significa isso? I've got a schedule to keep. Ele quis dizer o seguinte, eu tenho que manter uma agenda, tá? Eu tenho que manter uma agenda. Essa parte que está em vermelho assim, é o passado particípio. O que significa passado particípio? É um evento que acabou de acontecer no passado. Vou dar um exemplo. Eu tenho feito. Aí no inglês, vou até botar aqui embaixo. Ó.
Eu tenho feito. Então vou dizer assim, ó. I have done. Eu tenho feito, tá? Aqui a palavra done está no particípio, né? Eu tenho falado. I have spoken. E assim sucessivamente. Ou poderia dizer assim, eu já fiz, eu já falei. Toda vez que você conseguir encaixar a palavra já nesse contexto, então você vai usar essa estrutura. I have, aí verbo no particípio. Spoken. I have got. Só que no contexto da história, o I have gotta, ou I have gotta, está no sentido de obrigação. Ele tem que fazer alguma coisa. É uma obrigação que ele tem que cumprir. Então ele vai dizer essa expressão, I have got. I have gotta. Se você percebeu lá no início do vídeo, no vídeo de introdução, eu usei essa estrutura aqui, né? You got to watch movies. Você tem que assistir filmes, tá? Só que ali é no outro contexto, tá bom? Então fica assim. I have got a schedule to keep. Schedule se pronuncia assim, ó. Schedule. Schedule, tá? Significa agenda. E to keep significa manter, né? É manter uma agenda mantida, tá? E aí, ele sobe no trem, né? Continuando, ele sobe no trem e o garoto se afasta. E aí Tom Hanks diz para ele, suit yourself. Que quer dizer, é uma expressão, mais uma vez aqui, é uma expressão que significa faça como quiser. Eu poderia até usar aqui também, ó, as you wish, né? Como desejar, como você desejar. Esse suit pode significar traje, mas também é uma expressão que está dando uma escolha para aquela pessoa ali, né? Uma escolha que caiba melhor para ela, entendeu? Então, suit yourself, né? E yourself significa a si mesmo, tá bom? E foi isso. Eu espero que você tenha gostado dessa análise que nós vemos aqui. Foi um pouquinho mais extensa, mas eu tenho certeza que valeu a pena. O padrão aqui desse texto, o padrão aqui desse diálogo foi muitas expressões que são usadas no cotidiano, tá? E aí é o seguinte, mais uma vez aqui, você vai fazer aqueles 7 passos, né? E vai fazer essa análise. Eu tenho certeza que se você fizer todos esses passos, tudo que a gente viu agora, você vai tirar o máximo proveitos de filmes em inglês da maneira correta. Lembrando, é um filme só que você vai ver, tá? Vai analisar esse filme, tá? Aí você coloca em prática os outros filmes que você quer ver, sempre exercitando o seu listening, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Não deixe de comentar se você gostou do vídeo, compartilha e, claro, se inscreva no canal, tá? E nos vemos numa próxima. Afiador, e nos vemos numa próxima. Afiador. Bom? Tchau, tchau!